Você já se perguntou o que aconteceu com Adão e Eva depois que eles foram expulsos do Éden? A Bíblia tradicional nos deixa apenas uma sombra. Um silêncio pesado entre a queda e a nova vida da humanidade no mundo corrompido. Mas e se eu te dissesse que existe um manuscrito antigo, ignorado, esquecido por muitos, que narra exatamente essa história? Um texto que revela o sofrimento, as lágrimas, as lutas espirituais e as dores mais profundas que Adão e Eva enfrentaram. Não no paraíso, mas aqui, na terra. Estamos falando do livro de Adão e Eva, uma obra que carrega consigo um peso imenso, o peso do arrependimento, da busca desesperada por perdão e da esperança de redenção. E agora, a grande pergunta: por que essa história foi retirada dos olhos do mundo? Por que um relato tão poderoso e tão humano não faz parte da Bíblia que conhecemos hoje? Será que há verdades tão profundas, tão desconfortáveis, que precisaram ser enterradas? Antes de mergulharmos nessas revelações, faço um convite. Se você busca mais do que o que está nas páginas convencionais, se você quer ir além, inscreva-se no canal e curta esse vídeo. Assim você se junta a uma comunidade que quer mais, que busca a verdade que ficou nas entrelinhas da história. Então, vamos começar e descobrir o que realmente aconteceu com aqueles que foram os primeiros a carregar o peso da queda. E ali, na primeira noite da humanidade longe de Deus, o céu ficou em silêncio. Eles foram arrancados da presença viva de Deus, foram lançados num mundo desconhecido, hostil, silencioso, e foi ali, do lado de fora do paraíso, que começou a verdadeira dor da humanidade. O livro de Adão e Eva descreve com detalhes impressionantes essa nova realidade. A terra não era como a conhecemos hoje. Ela era sombria, fria, cheia de terrores invisíveis. O medo era constante. A fome era real. O sofrimento, inevitável. Imagine Adão, criado para ser imortal, experimentando pela primeira vez a dor física. Imagine Eva, moldada para viver na presença da glória divina, sentindo o peso da separação. O manuscrito narra que ambos, ao darem seus primeiros passos fora do Éden, desabaram em choro. Choro tão profundo que a terra em si parecia estremecer diante da dor deles. Adão prostrou-se com o rosto no chão e clamou: "Agora pense comigo. Quantas vezes, nos dias de hoje, a nossa maior dor também não vem da ausência, não da falta de coisas materiais, mas da sensação de distância espiritual, de uma separação daquilo que no fundo sabemos que é eterno, mesmo sofrendo, mesmo chorando. Eles buscavam se reconciliar, jejuaram, oraram incessantemente, clamaram pela misericórdia que haviam perdido. Eles cavaram buracos na terra para esconder seus rostos e lamentar. Ficaram dias sem comer, sem beber, prostrados, esperando apenas uma palavra de Deus. E, em resposta a esse desespero, Deus enviava sinais. Anjos vinham confortá-los. Mensagens eram dadas em sonhos. Promessas de redenção começavam a ser sussurradas. Ou seja, mesmo em meio à maior tragédia espiritual da história humana, a esperança nunca foi totalmente arrancada. O livro mostra que, embora a justiça divina tenha sido implacável, a misericórdia nunca desapareceu. E talvez essa seja uma das mensagens mais poderosas dessa obra esquecida. A queda foi dolorosa, mas o amor de Deus permaneceu latente, esperando o tempo certo para se manifestar em plenitude. Agora pare e reflita. Quantas vezes na nossa vida também experimentamos essa sensação de exílio espiritual? Quantas vezes, mesmo errando, ainda sentimos no fundo um fio de esperança, uma chama que se recusa a apagar?
Adão e Eva foram os primeiros a carregar essa tensão entre o desespero e a esperança. E é exatamente sobre isso que o próximo bloco vai nos guiar. O surgimento da promessa da redenção. Porque mesmo na escuridão da queda, um plano muito maior já começava a ser tecido. Fica comigo, a revelação ainda está só começando. O Éden perfeito e intocado ficou para trás. Agora, Adão e Eva conheciam a dureza da realidade, o frio cortante, a fome, a sede, o desconforto. Pela primeira vez, a criação, que antes respondia em harmonia, começou a resistir ao toque humano. A terra, que um dia oferecia frutos sem esforço, agora exigia suor. O trabalho deixou de ser uma expressão de alegria e passou a ser um fardo. O livro de Adão e Eva descreve essa transição com detalhes angustiantes. Adão, desacostumado com o trabalho duro, machucava as mãos cavando a terra endurecida. Eva, antes protegida pela abundância do jardim, agora sentia o peso do corpo cansado e da limitação física. Diante de seus olhos, a terra parecia quebrada e cruel. O solo rachado, os espinhos surgindo, os ventos frios cortando a pele, como se até a criação lamentasse sua queda. E mais do que o esforço, e é aqui que uma nova realidade se instala: a fragilidade. O surgimento da doença foi inevitável. Com o corpo mortalizado e o ambiente hostil, o adoecer tornou-se parte da existência. Febres, feridas, cansaço extremo, tudo o que hoje chamamos de sofrimento humano começou ali. E a morte? A eternidade, que antes era natural, agora estava distante, e o medo da morte se tornou companheiro constante. Agora pense comigo, e talvez essa sensação não seja apenas cultural, talvez ela esteja impressa no mais íntimo da nossa alma. Uma memória remanescente do Éden perdido, onde a morte era apenas uma sombra impossível. O livro de Adão e Eva reforça essa ideia. Não nascemos para morrer, fomos criados para viver em comunhão com o Eterno. A morte é uma consequência, uma anomalia, uma rachadura no tecido da criação. E essa rachadura não parou de crescer. O sofrimento dos primeiros dias se espalhou pela descendência de Adão e Eva. Seus filhos e netos herdaram não apenas a vida, mas também o peso da dor, da enfermidade e do fim inevitável. Essa herança invisível atravessou os séculos. Hoje, olhamos para hospitais, cemitérios, campos de batalha e vemos as cicatrizes dessa queda inicial. E o mais doloroso, em seus relatos, Enoque e outros textos antigos falam de um luto que nunca se tornou normal. Eles choraram cada vida perdida como quem sabia que aquilo não era para ser o fim. Agora, reflita. Uma esperança que surgiria não da força humana, mas da intervenção divina. No próximo bloco, vamos acompanhar como, mesmo na queda, Deus não abandonou o homem. E como as primeiras promessas de redenção começaram a surgir no coração do exílio. Porque onde abundou a dor, também começou a sussurrar a esperança, mesmo fora do Éden. Adão e Eva não estavam sozinhos. O adversário, aquele que já havia os enganado uma vez, não desistiu. O livro de Adão e Eva descreve como, no exílio, Satanás tenta repetidamente atacá-los, não apenas com tentações visíveis, mas com dúvidas sutis e armadilhas emocionais. Ele assumia formas, manipulava o ambiente, surgia como luz, aparecia como consolo, tudo para enredar Adão e Eva em novas ciladas. Agora pensa comigo, se no paraíso o inimigo agiu com astúcia, no deserto da dor ele seria ainda mais ardiloso. Afinal, não há momento mais vulnerável para o ser humano do que na dor profunda. E foi isso que Satanás tentou explorar. Em alguns trechos do livro, vemos que Adão e Eva oravam incessantemente. Clamavam para que Deus não os abandonasse, nem mesmo por um momento. Sabiam que sozinhos
seriam presas fáceis. A fragilidade física se tornou fragilidade espiritual. E o inimigo atacava justamente aí, plantando a dúvida de que Deus os havia abandonado, semear o desespero, alimentar a culpa. Você já parou para refletir sobre isso? Satanás não só quis destruir Adão e Eva fisicamente, ele quis destruir a esperança dentro deles. Porque sem esperança não existe redenção, sem fé não existe retorno. E aqui está o ponto crucial: promessas de que o mal seria vencido, promessas de que a serpente seria esmagada, promessas de que o ser humano, um dia, voltaria a andar plenamente com o Criador. Essa resistência, essa escolha de continuar buscando, foi o que manteve a centelha da redenção viva na terra. Agora pense, o coração humano se sente tentado a acreditar que Deus se esqueceu. E cada oração, mesmo a mais fraca, a mais chorosa, é um fio invisível que nos liga de volta ao trono da graça, em meio ao frio, à fome, à dor e à saudade do Éden. Deus não silenciou. O livro de Adão e Eva descreve que, mesmo na queda, o Altíssimo não abandonou seus filhos. Ao contrário, ele estabeleceu sinais. Ele lançou sementes de esperança. Ele plantou no coração de Adão e Eva o eco de uma promessa maior. Logo nos primeiros dias fora do jardim, Adão se desespera, clama a Deus, chora pedindo perdão, e a resposta vem, não como um retorno imediato ao paraíso perdido, mas como uma promessa, um anúncio de que no futuro alguém viria para esmagar a cabeça da serpente, para restaurar o que foi quebrado. Essa profecia ecoa tanto no livro de Adão e Eva, quanto na Bíblia em Gênesis 3,15, quando Deus diz que a descendência da mulher pisaria na cabeça da serpente. Agora pense comigo, aqui nasce algo profundo. A fé, antes dos sacrifícios, antes dos templos, antes das alianças formais. Fé. A confiança pura de que Deus não havia desistido da humanidade. E a partir dessa confiança, Adão e Eva começaram a viver de uma nova maneira. No livro de Adão e Eva, há relatos tocantes de orações em que Adão pede a Deus que permita, mesmo brevemente, uma visão do jardim perdido. E sabe o mais comovente? Agora reflita. Esse é o tipo de fé que transcende gerações, que mantém viva a esperança, mesmo sob as sombras da dor. E aqui, no livro de Adão e Eva, vemos as primeiras centelhas dessa fé nascerem. A esperança que atravessa a escuridão, a promessa que resiste ao tempo, a certeza silenciosa de que em algum momento a serpente seria vencida e o paraíso perdido seria restaurado. No próximo bloco, vamos mergulhar em um momento ainda mais profundo. A dor do exílio não foi o único peso que Adão e Eva precisaram carregar. O sofrimento atingiria seu auge quando a morte cruzasse a porta da família. O livro de Adão e Eva descreve um dos momentos mais dramáticos da história da humanidade. A primeira morte. E não foi uma morte natural, foi assassinato. Caim, o primogênito do casal, dominado pela inveja, pela ira e pela corrupção que já havia enraizado na natureza humana, matou seu próprio irmão, Abel. Pela primeira vez, o sangue humano manchou a terra. E esse sangue gritou. Segundo Gênesis, Deus disse a Caim: mas ver a morte entrar em sua casa, ver o ódio consumir seus descendentes, foi uma ferida ainda mais profunda. E aqui, mais uma reflexão. A morte ainda era um mistério. Ela grita, clama aos céus, rasga suas vestes, uma dor ancestral que ecoa até hoje em cada lágrima de mãe que enterra um filho. E Adão, a corrupção, que começou com um ato de desobediência no Éden, agora se manifestava em assassinato, injustiça e autodestruição. E essa espiral de dor não pararia tão cedo.
Em outros textos antigos, é dito que Adão e Eva choraram por anos pela morte de Abel, que plantaram árvores em sua memória, que olharam para o céu buscando uma resposta que só viria muito tempo depois. Agora pense comigo. O que aconteceria com as gerações seguintes? Alguém que traria vida onde a morte havia reinado. E é sobre isso que vamos falar no próximo e último bloco. Depois de tudo, depois do Éden perdido, depois da dor, da doença, da morte, ainda havia algo que Adão e Eva carregavam, algo que nem o tempo, nem a culpa, nem o sofrimento conseguiram apagar. A esperança. Mesmo afastados da presença plena de Deus, eles não foram esquecidos. E no fundo da alma guardavam uma promessa. O livro de Adão e Eva sugere que, mesmo no exílio, eles continuaram buscando a face do Criador. Eles oraram, eles jejuaram, eles choraram, não apenas pelo que haviam perdido, mas pelo que ainda poderia ser restaurado. A queda não apagou totalmente a centelha divina. Ela a cobriu de poeira, de dor, de distância, mas não a destruiu. E essa centelha foi passada adiante. Foi ensinada aos filhos que restaram, como Sete, aquele que, segundo os relatos, preservou a linhagem dos justos. Sete ensinou a Enos. Enos ensinou aos seus filhos. E assim, de geração em geração, a esperança atravessou as sombras da história. Agora pense comigo. Foi o que profetizou Isaías, ao falar de um servo sofredor que traria luz aos que habitavam nas trevas. E, finalmente, foi o que explodiu em plenitude com a vinda daquele que foi chamado o segundo Adão, Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 15, 22, o apóstolo Paulo resume: Adão perdeu o Éden. Cristo abriu novamente o caminho para o paraíso. O que o livro de Adão e Eva nos mostra, nas entrelinhas, nas lágrimas, nas preces, é que o plano de Deus nunca foi abandonado. A queda não pegou o Criador de surpresa. A dor não derrotou o amor. E a história, que começou em tragédia, já tinha desde o princípio um desfecho de glória. Agora, uma última reflexão. A distância da perfeição, mas também sentimos algo a mais. Uma nova terra, onde não haverá mais choro, nem morte, nem luto, nem dor, onde a árvore da vida voltará a florescer e onde a história da queda finalmente será encerrada, não como uma derrota, mas como a maior vitória da graça.